Olá pessoal, eu sou Thiago Pontes, seja bem-vindo ao meu canal Pontes Astrologia. Hoje é sexta-feira, dia 30 de janeiro de 2026. São 17 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Hoje eu trago aqui a análise da Revolução Solar 2026 da Groenlândia. Não vai ser fácil essa leitura. Vejam que o título já fala de nervosismo e perdas arrasadoras, que é a tônica do momento. Vai ser algo assim muito complicado. A gente espera que não. Claro, a astrologia ela não é uma sentença, não significa necessariamente que aquilo vai acontecer, mas os astros já estão indicando quais que podem ser as movimentações seguintes. E isso tudo vai depender também da consciência humana e dos atos das partes, né, do próprio pessoal da Groenlândia, bem como dos seus inimigos. Já estamos sabendo aí que o Donald Trump estava aí querendo as questões materiais, né, que tem na Groenlândia, né, algumas partes preciosas, né, que tinha lá que tem na Groenlândia, para poder extrair. Só que ele quer tomar praticamente que a ilha, né? Ele quer fazer uma confusão ali, né? Quer fazer com que a Groenlândia pertença aos Estados Unidos. Coisas de gente louca, né? Coisas de gente que não tem o que fazer da vida, né? Só gosta de arranjar confusão com os outros. Pois bem, a questão é que a Groenlândia aí ainda pertence, né, à Dinamarca. Ela tem o seu próprio governo, ela tem a autonomia do seu próprio governo, ainda mesmo pertencendo à Dinamarca. E vou fazer aqui a análise da Revolução Solar 2026 sobre o mapa radical de quando a Groenlândia ganhou autonomia, tá? Que foi lá em 1º de maio de 79. Então, esse período aí marca, né, o início da Groenlândia como autonomia, né, sem ser independente da Dinamarca, que é o que seria o mais correto, mas tem agora esse problema aí com esse impasse com os Estados Unidos, que quer invadir militarmente a Groenlândia. Claro que Trump falou dias atrás aí que está voltando atrás, que ele não vai querer colocar os militares lá na Groenlândia e tudo mais, né? Então, por hora ele falou que vai voltar atrás militarmente, mas a ideia dele ainda tem essa obsessão pelas riquezas da Groenlândia. Então, tá complicado, sinceramente, tudo que Trump fala não se escreve, tá? Ele é um cara muito, como que se diz, belicoso, né? Um cara que ele quer peitar e ver quem é que pode mais. Então, vamos aqui, já indo direto sem mais delongas, que já começamos aqui pelo trânsito, né, planetário sobre o mapa radical. Tá? Então, o mapa radical está aqui dentro dessa roda interna e os trânsitos aqui na roda externa. Já começando, né, nós temos aí a conjunção Marte e Plutão no início de Aquário em oposição a Júpiter. Então, só aqui já temos um perigo tremendo, esses dois planetas do arrasa tudo em oposição com o Júpiter, né? Quer dizer, o estrangeiro, uma guerra que pode vir do estrangeiro, uma questão de nervosismo, de uma ruptura, de uma questão assim bem tensa, né? Muito abrupta. Então, assim, realmente a coisa vai pegar, né? Isso aqui indica a tirania, né? O sadismo, certo? A plutocracia. Então, alguém poderoso, né, de energia obscura, querendo aí dominar terras estrangeiras, né? Então é alguém de fora, obviamente.
Enquanto isso, Júpiter retrógrado aqui por Câncer, que agora está fazendo conjunção com a Lua, está em quadratura também com Plutão radical em Libra e, ao mesmo tempo, com Marte aqui e Mercúrio em Áries, também radicais. Veja que as energias se confirmam de forma dupla. Então, isso está reforçando novamente esta tendência. Está complicado, está perigoso. Não basta só isso. Agora nós vamos efetivamente entrar na análise da Revolução Solar 2026 aqui na roda externa. Veja que além das posições que eu marquei, né, só que aqui só está o Plutão em oposição com Júpiter, ele também fazendo quadratura com o Sol da Groenlândia. O indicativo de que pode haver uma transformação aí muitas vezes irreversível para a Groenlândia. Pode ser que aí inicie-se a fase do término da Groenlândia. Pode ser o término da Groenlândia tanto na sua forma positiva como na sua forma negativa, tá? Mas que pode ter uma mudança brusca, pode ter, tá bom? Então pode ser que vamos pensar aqui que a Groenlândia consiga sair deste problema, a Groenlândia vai se transformar. A Groenlândia vai começar a se tornar uma outra. Então vai acabar essa Groenlândia de hoje, que é ainda dependente, né, da Dinamarca, ainda pertencente à Dinamarca, mas ela pode, muito em breve, daqui a algum tempo, já começar aí a ter uma independência total. Ou seja, ela não vai estar submetida à Dinamarca, submetida a ninguém, né? Independência total. Aí vemos aqui as posições novamente de Júpiter em quadratura com Plutão e Marte e Mercúrio, aqui ainda acontecendo. Mas olha aqui, temos o retorno de Marte em cima também do Mercúrio. Então, ou seja, conflito, brigas, discussões, certo? Militares no meio do caminho, militares no meio das ruas, em avenidas, né? Nos espaços por onde os veículos passam, por onde os transeuntes passam. E aqui o Saturno sobre a Vênus. Olha só, então Saturno sobre a Vênus aqui em Áries, ao mesmo tempo em que a Vênus aqui em Gêmeos, quadraturando Saturno radical em Virgem. E isto aqui, uma outra dupla energia indicando que a Groenlândia pode vir a passar aí por um problema de escassez de recursos materiais de fato, tá? Por conta de terras estrangeiras, por conta dos Estados Unidos, bem como pode ser uma questão de contenção de despesas, contenção de recursos por conta de guerra ou por conta de uma preparação aí para a defesa da Groenlândia, tá? Então, pode também aqui indicar cada vez mais a falta de recursos de alimentos, falta de dinheiro, tá? Então, isso aqui é um indicativo problemático, tá? Tudo isso por conta de guerra. Tá? Isso não é bom sinal, Por outro lado, é bom destacar aqui que existem algumas estrelas nesta revolução solar que elas vão ser ativadas nessa época aí do dia 30 de abril de 2026, que é quando vai acontecer a revolução solar. E quais são elas? Temos aqui o Netuno conjunto com o Deneb Kaitos, que fala de mudanças obrigatórias, desgraça, força bruta e inibições físicas e psicológicas, né? Então você imagina, você muitas vezes não vai poder sair, vai ter que ter uma espécie de toque de recolher,
todo mundo tendo que ficar confinado para poder se proteger de eventuais mísseis, né, ou coisas do tipo. Então, bem tenso. Tá? Quando propriamente só o Netuno faz conjunção com essa estrela, fala muito de mortes por incêndio. Muitas mortes por incêndio. Tá? Então, pode ser que não tenha nada a ver com a guerra muitas vezes. Pode ser que essa coisa de muitos incêndios tenha a ver com uma outra questão que não seja a guerra. Às vezes pode ser isso também. Tá? Então, é momento de atenção que a Groenlândia vai ter que ter agora, nesse período aí de revolução solar de um ano. E danos por cartas anônimas. Não sei se isso teria a ver alguma coisa com a guerra ou não, mas uma carta anônima aí também pode trazer danos aí à nação, né? Em algum sentido. Possibilidade. Não necessariamente isso vai acontecer, tá? Mas quando se fala de estrelas fixas, tem que ficar muito esperto, tá? Saturno, com a estrela Algenibe, tá? Algenibe geralmente fala de violência, desonra, fala de infortúnio. E pelo lado positivo, fala de determinação e notoriedade. Então pode ser que a Groenlândia aí, o pessoal, o povo, o governo aí estejam determinados a combater, a defender as suas terras, a defender aquilo que possui, a defender as suas próprias riquezas. Certo? Então, vamos ver o que vai dar. Quando o Saturno por si é que está ativando essa estrela, fala também de impedimentos, de muitos inimigos, sucesso e ajuda secreta. Olha só, impedimentos novamente. Então quer dizer, há novamente um ar de restrição. E a questão de ajuda secreta. A gente pode até imaginar qual país aí que pode ajudar secretamente, muitas vezes a Groenlândia. Tá? Para quê? Para poder fazer frente aos Estados Unidos. Para poder combater de igual para igual com os Estados Unidos. Então, não sei se isso seria por um meio bélico ou se seria por uma outra estratégia da qual a gente não imagina. Mas é curioso essa estrela estar ativada por Saturno falando de ajuda secreta. Tá? A gente sabe que a Groenlândia ela vai receber aí muitas vezes ajuda bélica de alguns países aí da Europa, né? Da formação ali da Europa, e isso aí pode já ajudar de um certo modo a fazer uma frente com os Estados Unidos. Mas como os Estados Unidos têm um poder bélico muito grande, então teria que ser um outro país também para fazer a frente com os Estados Unidos. Tá? E aí não sei como que isso poderia se dar, eu não faço noção, mas algum país aí que a gente já imagina que poderia ser, né, dar aquela ajudinha básica para a Groenlândia, de algum modo, certo? Outra estrela ativada, Curdá, aqui em Áries, aqui onde o Mercúrio está. Mercúrio ativando aqui essa estrela por si só, ela fala de governantes, reinados e derramamento de sangue. Então vejam novamente aí como nós temos estrelas aí belicosas e já tem aí uma estrela falando de derramamento de sangue. Fora a Algenibe que eu acabei de falar, que fala de violência. Tá? Isso não é bom. Isso não é bom. Então, assim, pode ser que a Groenlândia se saia bem dessa, mas até lá vai custar muitas vidas. A gente espera que isso não aconteça. Né? Vamos ver no que isso vai dar. Urano, aqui no início de Gêmeos, fazendo conjunção com a estrela Alcione. Essa estrela Alcione vai nos falar de ferimentos no rosto. Então, o que você vai ver, se caso tiver guerra, o que você vai ver de gente com ferimento no rosto não vai estar no gibi. Lutos e tristeza. Então, olha só como as coisas estão se convergindo para o mesmo tipo de tom, né, de conversa. Aqui, o Júpiter fazendo conjunção com a estrela Wasat. Essa estrela fala de gás, de veneno, de produtos químicos, de muitos resgates.
fala de golpes e de quedas. Então, vejam que aqui também está outra situação complicada. E aqui no final, o nó do norte em peixes, ativando a estrela de Neb-Hadj, que fala de punição pública por roubo dos espólios de guerra. Olha que coincidência, né? Falando de punição pública por roubo de espólios de guerra. Novamente, então vejam que você tem aí duas estrelas que tratam de guerra e o resto de estrelas que não necessariamente falam de guerra, mas que começam a tangenciar também essa questão por conta de violência. Então, vamos ver como que isso vai decorrer daqui para frente, né? Ao menos que aconteça aí alguma ruptura, algum evento aí repentino com o Trump, né? Já existe até um vídeo do Armit aí falando no canal dele acerca dos cálculos astrológicos, da bomba astrológica que tem para cima do Trump entre março e abril, né? Não vou fazer vídeo aqui porque ele já fez lá, vai ficar muito repetitivo, tá? Mas quem não assistiu, vai lá assistir o vídeo dele. E aqui eu estou fazendo o vídeo sobre a Groenlândia, que eu acho que me parece que ele não tocou nesse ponto ainda, não fez esse cálculo. Então, é uma coisa aí que pode ser que, de repente, tenha uma virada aí e que a Groenlândia nem precise entrar numa guerra. Pode ser que ela passe aí por uma situação difícil que não seja relacionada à guerra, tá? Afinal, estão aí com mau aspecto entre Vênus e Saturno, tá? Que não é brincadeira. Mas isso daí tudo vai depender das questões políticas, tá? Aqui, por último, temos o arco solar, né? O arco solar, para confirmar a situação, olha só que interessante, né? O eixo nodal em quadratura com o Júpiter radical. E, ao mesmo tempo, o Júpiter aqui em Virgem sobre o nó do norte, indicando alguma questão muito séria política e questão com estrangeiros, com terra estrangeira, certo? Eu não tenho aqui o horário exato de quando foi criado a Groenlândia, mas me parece que foi pela manhã, então eu coloquei meia-noite mesmo. E então a gente não vai ficar analisando qual a casa, quem é o regente de determinada casa, de determinados assuntos, né? Então vai ficar um pouquinho vago essas questões. Então, tem uma questão muito interessante aqui com o estrangeiro, tá? Com quem é de fora, do exterior, tá bom? Questões políticas, questões talvez religiosas também sejam a pauta do momento lá, tá? E também turismo, né? Mas turismo ali, eu não sei, eu acho que é um pouco difícil, né? Um frio lascado ali no Ártico, né? Não sei se isso seria viável. E a Lua aqui em Leão, quadraturando Urano radical de Escorpião, ao mesmo tempo em que o Urano aqui do arco solar em oposição com a Lua radical em Câncer. Então, dois aspectos aqui novamente entre Lua e Urano que vai indicar aí uma ruptura, uma questão súbita, muita tensão, o povo revoltado, o povo está aí virado no giraia, né? E muitas vezes vão ter que fazer algum movimento aí drástico para poder combater e entrar nesse combate aí contra os inimigos, né? Então vamos ver como que isso vai se dar, né? Esperemos que tudo transcorra bem com a Groenlândia, mas é bom ficar atento. Vamos observando como que vai ser o andar da carruagem, tá bom? Então eu fico por aqui. Inscreva-se, curta, compartilhe. Obrigado aí pela sua paciência e nos vemos até mais ao próximo vídeo. Obrigado.